Artest looking, gets it to Bryant. Bryant dribbling, has to put it up with the buzzer. Banks it in! Eu queria ouvir a opinião deles porque é uma final, com... Pô, beleza, Tatum de um lado, Doncic do outro, mas também tem a lei do ex, né? Sim. Tem Porzingão e tem também o nosso Kyrie. Sim. E eu queria... assim, eu confesso, o Buga, você que falou muito dessas trocas, eu confesso que eu achei que não ia encaixar o Kyrie com o Doncic. A dupla, assim, sabe? Óbvio, não é questão de talento, mas a gente sempre fica naquela, pô, será que dois armadores vão... E eles casaram muito bem nisso, né? Assim, eu acho que não só quando um não tá em quadra, até porque agora o Doncic joga mais de 40 minutos todo jogo, mas acho que sobre o papel, o Kyrie marcando muito, muito nesses últimos jogos. E do outro lado, o Porzingão ficou fora de alguns jogos e mesmo assim o Boston se acertou. E eu acho que talvez time por time, o Boston tem até mais peças que talvez funcione melhor que... Mas o lado de cá tem o Doncic que tá maluco, né? O que vocês planejam? Assim, o que vocês olham assim e falam, cara, o que vocês têm a previsões assim, de vocês? Não de quem vai ganhar só, mas como que vocês acham que vai ser esses jogos pelo que vocês viram das posturas dos dois nos playoffs? Eu tenho duas coisas bem claras. Assim. A primeira é do Kyrie Irving. O Kyrie Irving, ele vem de uma saída de Boston em 2019. Muito conturbada, né? Ele vai pra lá, ele força uma saída de Cleveland porque ele não aguentava mais ser o Robin do LeBron Batman. E ele vai pra Boston pra comandar um time jovem e emergente. E aí as coisas não conseguem acontecer da maneira como ele gostaria. Ele freia essa evolução dos jovens, do Tatum e do Brown, na época, e acaba saindo de lá, vai pra Brooklyn e o caos se transforma na vida desse cara. E, tipo, eu vi que com a torcida ele tem um problema. Sim, ele tinha com jogadores também? Não. Com jogadores não. O Tatum tá. até declarou essa semana aqui que guarda com carinho alguns momentos que ele foi importante pela experiência, pô. Ele, logo no começo de carreira, o Tatum tem um cara campeão. O cara que é um dos melhores ball handlers, o controle de bola dele é maravilhoso. Game winner em final e tal. Então, assim, é um cara decisivo, importante. O cara foi número 1 do draft, o cara foi badalado MVP de campeonato mundial. Então, assim, é um cara que tem um peso. Até no time do Boston, na segunda temporada, que foi a última dele, ele foi eleito pro segundo time da liga. Exato. Então, ele tem ótimos números com a camisa do Boston. Não foi trágico, não, porque pode parecer que, nossa... Não, foi uma questão mais de relacionamento e tá com a cidade. Sim, aí teve também o problema do Gordon Hayward se machucar no primeiro jogo, lesão. O time que eles desenharam pra chegar, porque não foi só somente a chegada do Kyrie Irving. Então, assim, o primeiro aspecto depois que ele sai de lá e a carreira do cara vira um caos e também extra-quadra, com polêmica, anti-vax e não sei o quê. Isso que eu ia perguntar. Ele tava no Boston nessa época do anti-vax, né? Ele virou, tinha acabado de ir pro Brooklyn, aí ele não pôde jogar. Entendi. Né? Então, assim, desfalcou o time, mas assim, é um cara que teve grandes polêmicas fora da quadra. E aí, esse relacionamento conturbado. Essa série aqui, se ele levar pro pessoal, eu acho que Dallas pode se dar mal. Ele não pode levar pro pessoal. Você falou do encaixe do Doncic e do Kyrie Irving. Dá pra falar que eles se acertaram de cara. Ano passado, eles vão produzir por conta do talento. O Doncic é possivelmente um dos 5 maiores jogadores da história quando se aposentar. O Kyrie Irving é um talento natural de habilidade, de agressividade, de ter cara de pau, de ir pra cima de qualquer jogador. Ele não teme um cara de 2,10, ele não teme o melhor defensor, ele vai pra cima, ele é um cara fantástico. Ofensivamente falando e defensivamente, ele e o Doncic têm contribuído. Isso mostra uma evolução do Dallas. Porém, cara, esse encaixe automático, ele não é tão fácil. E não aconteceu. E não aconteceu. O que aconteceu é que o time nessa temporada tem outras peças, outros jogadores que se formam realmente um time competitivo dos dois lados da quadra, de tamanho principalmente. Aí a chegada de um novato de 20 anos do Lively the Second. Você tem na deadline Daniel Gafford e P.J. Washington, caras grandes. O Derrick Jones Jr., um cara grande pra defender. E você tem a genialidade dos caras. Cada um sabendo o seu momento. Eu acho que aí entra um detalhe favorável ao Kyrie Irving. Ele largou o ego de lado. A gente percebe isso. Eu vou puxar um momento do jogo, confio no Luka, deixa ele puxar o outro. Até porque ele precisa dar uma resposta pra liga. E quando perguntado, ele não quer fazer polêmica com Boston. Ele não tá falando não quer, disso. Ele não tá. Bem diferente quando tava no Brooklyn. Jogo Brooklyn e Boston. Ele pisava no lobo. Ele era vaiado, ele fazia o sinal do dedo médio das costas pro torcedor que tava xingando ele. Eu vi benzia o ginásio. Exatamente. Chegava antes, pisava benzia no escudo, não no foi? duende do Boston. Então, e ele, foda, né, todas as vezes que ele foi perguntado desde que ganhou a Conferência Oeste, ele em nenhum momento
tá querendo criar nenhuma polêmica com o Boston. Inclusive, uma das últimas falas dele foi que o que aconteceu em Boston não reflete o que ele é. Ele falou isso, não reflete quem eu sou. Então eu acho que ele tá bem ciente de que se ele entrar nessa conversa, ele vai estar dando combustível para o fã do Boston que tá sedento nesse jogo de quinta-feira e no jogo 2 de domingo para provocá-lo e que ele responda como fez quando estava no Brooklyn. Ele sabe que se ele fizer isso, a vantagem é do Boston. Eles querem entrar na mente. E o outro aspecto, Caião, só e é pra uma das finalizar... grandes histórias desses primeiros 2 jogos na Band vai ser essa. Exato. E o bola segundo, nele vai ser vaiado. E o segundo tópico que eu acho que é o que o torcedor de Boston, que assim, a responsabilidade maior é de Boston. Até porque tem chegado muito, né? chegado muito, né? São 6 finais de conferência nos últimos 8 anos, são 2 finais de NBA nos últimos 3 anos. E você tem uma evolução natural, você tem troca de treinador, o outro treinador acabou sendo expulso por um problema extra-quadra, o último treinador, que é o atual Joe Mazzulla, sofreu inúmeras críticas no ano passado. Ele viu porque ele lembrou do Udoka. O Udoka, ele é o técnico, ele... Teve um rápido flerte no relacionamento amoroso com a moça lá do staff lá do Boston. E acabou por isso sendo... Caso de família é foda, né? Caso de família. E aí, assim, a crítica que foi feita ao Jason Tatum, e é um cara com, possivelmente, com ter agora a próxima extensão de contrato máximo, já que o Jaylen Brown já recebeu esse dinheiro, e você tem as trocas de treinadores, você tem a saída do Marcus Smart, você tem a troca pelo Porzingis, né, de fortalecer o garrafão, né, você tem o Horford vindo para o banco e o Derek White titular, e aí o Holiday caindo de presente, que acho que esse é um macete, é um terceiro tópico que eu posso trazer depois. O Holiday. Mas a cobrança em cima do Jason Tatum. O Tatum no jogo, quando o Boston vencia o Golden State por 2-1, que é um jogo que o Stephen Curry acaba com o jogo lá no TD Garden, o Tatum ele vai bem ofensivamente lá com 24 pontos, 23, 24 pontos, mas ele erra demais, com muitas tentativas de arremesso, com volume de chutes, né? Volume de chutes e erros individuais, 6, 7 turnovers. E no jogo decisivo, ele faz menos de 15 pontos. Então assim, muito se fala nesse duelo, se o Jason Tatum vacilar e não contribuir da maneira como ele pode contribuir e tem que contribuir, e do outro lado, você tem um Doncic, que é o protagonista maior, com 30, 35 pontos, com triple-double, isso pode pender para Dallas. Então essa é uma história pra gente ficar de olho. Apesar do Tatum ter, nesta pós-temporada inteira, evoluído rebotes, assistências, o jogo coletivo dele muito mais completo, porém, tá chutando para 29% na bola de 3. Para um time, os dois times chutam muito de 3 pontos, para um time que procura muito essa bola, se seu melhor jogador tem esse aproveitamento, você vai depender do ao redor ou da sua defesa. E aí é o Tatum correndo o risco de deixar o Luka, que nesse momento é o cara da pós-temporada. Eu tava vendo uns dados e eu não entendi. Eu até queria perguntar pra vocês, porque eu acho que é da geral da NBA, mas eu tava em dúvida se era só da NBA ou do Dallas. O Luka, ele é primeiro em quase tudo, é isso mesmo? Dos playoffs. Na pós-temporada, ele era em porque eu vi pontos, que ele era primeiro em pontos, rebotes, assistências aí. Estilo arremessos convertidos, arremessos de 3 e lances livres. Interessante que o Tatum lidera em pontos, rebotes, assistências no Boston na pós-temporada. Agora, no geral da pós-temporada, então, eu vi isso porque eu falei, cara, o que é absurdo, né? Isso não é média, é números absolutos. Então, tipo, 400 pontos. Entendi. 230 rebotes. Tô dando um exemplo aqui, entendi. tá? Quantidade mesmo. Quantidade. Então ele tem mais bolas convertidas de 2, de 3, de lance livre. Porque é um cara que vai... doubles, né? Mais pontos, rebotes, assistências e roubos. Dupla... Só poucos que não. Em números absolutos. Demais, né? Sim. O Kyrie Irving e o Doncic, eles... cerca de 74% de pontuação ou assistência do Dallas após temporada é da dupla. É do Kyrie Irving. Saem das mãos dos dois. Não, eu posso falar que eu sei, porque eu sofri, porque eu torço pro KC.